Então, irmãos, o que nós entendemos de tudo isto é, a pergunta 59, que proveito tem a fé no Evangelho? Quero convidar a amada congregação para que veja aqui em Romanos, capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E também o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O benefício que nós encontramos em crer em Cristo é a justificação e a vida eterna. O que quer dizer ser justo perante Deus? O que é o contrário de ser justo? Ser justo perante Deus não quer dizer ser uma pessoa boa e justa por si mesmo. Somos justos quando Deus nos declara justos. A lei, a sentença, ela é de Deus. Não é o nosso coração enganoso que vai fazer a nossa mente crer que nós somos pessoas boas e que nós somos pessoas justas. Isso é apenas perda de tempo e ilusão. Quem vai declarar se somos justos ou injustos é Deus, a quem pertence o céu e a terra, e todos os que nela estão, e tudo o que nela contém, cuja palavra controla o universo. Então não é o nosso coração enganoso que irá decidir se somos justos ou se não somos justos. O apóstolo Paulo, ele fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados de fato. Portanto, quem declara o homem justo ou injusto, absolvido ou condenado, é Deus, e não o próprio homem. Então nós somos justos quando Deus nos declara justos. O Evangelho diz que Deus nos absolve e nos declara inocentes quando cremos em Cristo. O contrário de declarar justo ou absolver é condenar. Se justo perante Deus, ser justo perante Deus, significa que Ele não nos condena. Então, como nós vimos aqui em Romanos 5:1, somos justificados por meio de Cristo, pela fé em Cristo. E um pequeno resumo das duas outras perguntas, 60 e 61, que nós lemos há pouco. Quais são as acusações contra nós? Convido a amada congregação a abrir sua Bíblia, no livro da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Bem, o catecismo, ele fala de 3 acusações que a Bíblia faz contra os pecadores. A primeira é que tenho pecado gravemente contra os mandamentos de Deus. Não há uma pessoa honesta no mundo, não há uma pessoa com clareza de consciência no mundo que possa olhar para si mesmo e olhar para os mandamentos de Deus e falar que ela não tem pecado contra os mandamentos de Deus. Então a primeira acusação é que tenho pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus. A segunda acusação é que não tenho guardado nenhum desses mandamentos. E a terceira acusação é que eu sou ainda inclinado a todo mal. Essas são 3 acusações gravíssimas. E a conclusão que nós chegamos é que nós só podemos ser culpados e condenados à morte. Como é que Cristo nos defende contra as acusações? O apóstolo João escreve em 1 João 2, capítulo 1, em 1 João, capítulo 2,
Verso 1: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, como que Cristo nos defende? Como um advogado. Como um advogado defende um réu que está sendo acusado de delito gravíssimo. É assim que Cristo nos defende diante de Deus. Não é a nossa justiça própria, porque nós não a temos. Como eu disse, não é o nosso coração enganoso querendo nos fazer crer que somos pessoas boas. Não, diante da santidade de Deus, todos nós temos delitos gravíssimos. Então Cristo é o advogado que não tem nenhuma culpa. O catecismo aqui ele fala de perfeita satisfação, justiça e santidade. Estas três palavras correspondem às três acusações contra nós. Para nos defender contra essas acusações, Cristo diz, em primeiro lugar, eu carreguei no lugar do acusado o castigo todo. Esta é a satisfação de Cristo. Quando você lê lá na resposta da pergunta 60, na pergunta 60 e na pergunta 61, você vai ver que tem a perfeita satisfação, a justiça e a santidade, para que você possa entender bem o que significa isso. São as três respostas de Cristo contra as três acusações que nos condenaria. A primeira, Cristo fala, como advogado mesmo, de um réu que está sendo acusado de um crime gravíssimo. Eu carreguei no lugar do acusado o castigo todo, ou seja, eu já paguei a pena desse crime. Esta é a satisfação de Cristo. A segunda coisa que Deus fala, eu cumpri no lugar do acusado todos os mandamentos de Deus. Ou seja, esta é a justiça de Cristo, como se nós tivéssemos cumprido todos os mandamentos. E a terceira, a maldade do acusado é coberta por minha santidade. Esta é a santidade de Cristo. É como se nós nunca tivéssemos pecados e tivéssemos de fato sido santos a vida inteira. Tudo isso é resultado da obra de Cristo na cruz, feita em nosso lugar. Foi na cruz que Ele conquistou e mereceu a nossa absolvição. Qual a consequência da obra de Cristo? Paulo escreve em Romanos, capítulo 4, verso 5, e eu quero convidar você a ver ali. Romanos, capítulo 4, verso 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então a obra de Cristo nos traz a plena absolvição. E o catecismo aqui diz que Deus nos trata como se nunca tivéssemos cometido pecado nenhum. E Deus nos trata como se nós, pessoalmente, tivéssemos cumprido toda a obediência dos mandamentos que Cristo cumpriu por nós. A Bíblia diz que somos justos somente pela fé. Sei que estou tomando um tempo maior no dia do Senhor 23, mas é necessário. Observe, aqui é muito importante, tá? A Bíblia diz que somos justificados pela fé. O que isso quer dizer? Quer dizer então que o homem tem alguma obra boa porque ele crê? Será que é isso? Será que a fé é uma boa obra do homem? Obviamente que não. O homem continua sendo pecador. Será que a nossa fé merece que Deus nos dê a sua absolvição? Não é a nossa fé que merece a absolvição. Não somos justos perante Deus graças à nossa fé. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós somos justos perante Deus graças à obra de Cristo na cruz. O que vai nos justificar e nos salvar não é a nossa fé, como é pregado recorrente no nosso país. Não é a nossa fé que nos salva. Isso é um grande engano. O que nos salva é Cristo, é o sacrifício de Cristo na cruz. Mas a questão é que só podemos aceitar e possuir essa justificação
ou absolvição pela fé. Temos que definir bem o que é a fé. A fé não é uma boa obra nossa que nos faz merecer o perdão, mas a fé é, por assim dizer, a mão com a qual recebemos a justiça de Cristo. Somos justos e recebemos absolvição, não por causa de nossa fé, nem sem a fé, mas pela fé. A fé é o instrumento com que abraçamos a Cristo. E eu quero só completar esse raciocínio dizendo que esta fé que nos leva a crer no sacrifício de Cristo, que é o sacrifício de Cristo que nos salva, ela não procede de nós, ela não é uma obra nossa, mas ela procede do próprio Cristo. Vemos aqui em Romanos capítulo 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé, ela procede de Deus no homem. E a ferramenta que Deus usa para produzir a fé no coração do homem é a pregação fiel da palavra de Cristo. Então, portanto, não é a nossa fé que nos salva. Não sei se ficou claro isso. Não é a nossa fé que nos salva. O que nos salva é Cristo. Cristo. E neste ato de salvar, o próprio Cristo, a própria palavra de Cristo, providencia esta fé para que nós possamos crer nesse sacrifício maravilhoso, que é o sacrifício redentor e regenerador que Cristo fez por nós. Regenerador, porque Ele nos prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo.